Deuteronômio capítulo 33. A gente vai conseguir colocar na tela aqui? A partir do versículo 1 diz: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá Cádiz com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo. Todos os seus santos estão em suas mãos. Seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jesurum, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isso que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. O Senhor ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes forças para defender sua causa. Ajuda-os contra seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse: o Senhor, desde o Tumim e o Urim, as sortes sagradas a teus servos fiéis. Tu os provaste em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que aos próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó. Deram tuas instruções a Israel. Oferecem incenso diante de ti e apresentam holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris dos seus inimigos, derruba seus adversários, para que nunca mais voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e o faz descansar sobre os seus ombros. A respeito da tribo de José disse: o Senhor abençoe suas terras com a dádiva preciosa do orvalho do céu e água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. José é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes, até os confins da terra. Essa é a minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon disse: que o povo de Zebulon prospere em suas viagens. Que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convocam o povo ao monte para ali oferecer sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade disse: abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como leão para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tornou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e estabeleceu a seus estatutos para Israel.
A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão. Dan é filhote de leão que salta de Bazã. A respeito da tribo de Naphtali, disse: ó Naphtali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E a respeito da tribo de Asser, disse: que Asser seja mais abençoado que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos, e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas das suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure para todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los, e monta as nuvens como majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio, os seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e gritam: destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura, numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você os pisoteará as costas. Amém? Você pode estender suas mãos para cá e orar por mim? Diga: Jesus, abençoa o pastor Israel. Que a palavra que será liberada desse altar transforme a minha vida. Guarda sua mente, seu coração, sua família, e que haja sobre nós a liberdade do Espírito Santo para recebermos de Ti tudo que o Senhor preparou para nós essa noite. Amém e amém. Amém, irmãos. Esse texto de Deuteronômio 33 é poderoso, não é? Porque ele se passa exatamente num contexto que talvez não seja o melhor, pelo ponto de vista de Moisés. Moisés já velho, Josué já havia sido escolhido como sucessor. Sendo ele escolhido como sucessor, acabou que já havia uma expectativa entre todos eles. E quando você lê Deuteronômio, você vai percebendo que Moisés estava mais preocupado em trazer à memória do povo tudo aquilo que eles já tinham vivido, o que já tinham visto, por onde tinham passado, a maneira com que tinham se relacionado entre si, a maneira com que tinham se relacionado com o Senhor. E havia ali em Deuteronômio, naquele momento, uma grande expectativa pelo que iria acontecer. E nós vivemos hoje, nessa noite de 31 de dezembro, grandes expectativas sobre 2026. Porque o cenário é de transição, e se o cenário é de transição, nós devemos estar atentos à estação e ao que o Senhor está comunicando. Dizem os rabinos antigos, alguns que para mim são referenciais, que quando Moisés disse essas palavras, havia também uma troca de estação entre o inverno e a primavera, entre aquele tempo em que havia muita escassez por causa das condições climáticas, e na primavera a expectativa sobre o semear e o plantar, e já logo também o transbordar dos lagares, dos cereais e tudo aquilo que tinha a ver com as colheitas. Ou seja, aquele povo estava repleto de expectativas, olhando para Moisés, percebendo e entendendo, discernindo as estações e vivendo no meio disso, vindo da boca de Moisés, citando cada uma das tribos. Interessante que vale ressaltar que as tribos que são mencionadas, obviamente, aqueles que compunham a liderança dessas casas, o representar dessas casas não estavam ali, porque os filhos de Jacó, os filhos de Israel que adentraram no Egito, lembra disso? Aqui nós já estamos num cenário em que eles tinham saído do Egito. O Egito foi uma bênção, um lugar de provisão, logo se tornou um lugar de prisão. Tendo saído, foram libertos, foram para o deserto, viveram 40 anos no deserto. E aí então chegamos nesse tempo, onde Moisés nomina tudo aquilo que nós lemos juntos aqui no capítulo de número 33.
Interessante perceber que toda bênção tem uma história, e toda história mal resolvida, por incrível que pareça, acaba cobrando um preço no futuro. Deuteronômio 33 fala sobre Moisés abençoando especificamente, pela última vez, o povo que ele viu sair do Egito e entrar num cenário de liberdade, e agora, às portas da tão sonhada terra prometida. Aquilo que foi falado a Abraão, a Isaac e a Jacó. Todo aquele cenário não se tratava de um momento emocional, mas de um entendimento profético. Repita comigo: entendimento profético tem a ver com revelação e não com mistério. E esse texto também nos confronta com algo sério, porque pesquisando todos eles, nós vemos que nem todos os nomes são mencionados. Por exemplo, o nome de Simeão não aparece aqui. Mas é uma história que de verdade não começa aqui, não é um assunto deste momento. É um assunto que nos leva lá em Gênesis, no capítulo de número 34. Onde que você conhece um pouco da história de Gênesis, você vai lembrar que naquele momento, houve no capítulo 34, a violação de Diná, uma das filhas de Jacó. Quem lembra disso? Levante a mão. Uma história muito triste, ela é uma história muito triste, uma moça linda, extraordinária, acabou sendo desrespeitada por um outro povo e assim também desrespeitando a casa de Jacó por completo. Nesse exato momento em que houve isso, uma dor real, um motivo que se justifica, não parou só por aí, porque apesar dessa injustiça ser grave, numa dor real, uma grande injustiça se estabeleceu a partir da revolta. Quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu a dor, o momento do desespero, o momento da insatisfação, o momento talvez de ser injustiçado, tratado de uma maneira absurda por um terceiro, por alguém que mal conhece, tendo gerado dentro de si toda essa resistência, toda essa parede que mais cedo ou mais tarde faz com que se tomem decisões horríveis. Aqui eu cito nominalmente Simeão, esse que não foi citado na bênção de Moisés lá na frente, mas também Levi, dois irmãos, dois filhos de Jacó, que decidiram responder à dor sem o discernimento adequado. Você está me entendendo? Amém? Como eles responderam a essa dor? Eles usaram de engano, repita comigo: engano, espada e força, sem governo espiritual. Como assim, pastor? Porque no desfecho dessa história, esses irmãos decidiram por eles mesmos usar de uma fragilidade de um outro povo que havia desrespeitado a sua casa, sendo eles então aqueles que assassinaram esses homens, que tiraram a honra, a integridade das suas irmãs. Não parece um motivo justo? Quando você vê que algo terrível acontece, devolver com um terror maior ainda? Esses homens fizeram isso, acabaram vencendo uma cidade inteira. Tem crente que é de guerra e ia dizer: aleluia, venceram uma cidade inteira. Mas fizeram isso perdendo testemunho. Porque a forma com que eles agiram, por mais justificável que seja, pelo espírito da vingança, não era condizente com o que estava no coração do seu pai. Antes da gente fazer qualquer coisa, precisamos nos debruçar ao coração do Senhor, acessar o seu coração e entender o que vai lá dentro, porque todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Você crê assim? Então é o Pai nosso, não é o Pai meu, o Pai seu, o Pai do outro. Nós não somos uma casa de muitos enteados, nós somos uma casa de muitos filhos. E assim é o corpo de Cristo na terra, aleluia. Esses homens desagradaram o coração do seu pai, pois quando Jacó percebe a atrocidade que eles haviam feito, matando outras pessoas, cometendo justiça pelo ato doloroso das suas mãos,
Jacó disse em Gênesis 34:30: vocês me trouxeram grandes dificuldades, pois agora serei odiado. Você consegue entender o peso disso? Um pai que precisa fugir por causa do erro dos filhos. Um pai que se vê distante de uma rota que ele estava achando virtuosa, percebendo no meio dos erros dos filhos um lugar de êxodo. Somente o sair dali seria suficiente, porque provavelmente toda aquela chacina lhe cobraria um preço dentro da sua própria casa. Filhos que não honram os pais acabam promovendo desgraças àqueles que já deveriam estar descansando. Aqui conta diretamente esse assunto ligado a Simeão e Levi. Em Gênesis capítulo 49, mais à frente, Jacó profetiza sobre os seus filhos. Ele faz isso sobre todos eles. E sobre Simeão e Levi ele diz, Gênesis 49, 7: maldito seja o seu furor, eu os espalharei em Israel. É comum e notório percebemos que nos clãs familiares, os pais no momento de sua morte, ou quando estavam na eminência de liberar aos seus filhos toda a sua herança espiritual, a sua herança patrimonial, falar nominalmente a cada um deles. Você entende agora por que Moisés fez isso como herança espiritual e bênção espiritual lá em Deuteronômio 33? Porque isso já vem acontecendo e seguiu acontecendo, e até hoje de verdade, em muitas casas que vivem dessa tradição geracional, a importância do mais velho, impondo as mãos, abençoando os seus filhos, ou dizendo a eles o que eles realmente merecem. Entender o motivo, a motivação dessa palavra é compreender o coração de Jacó. Pastor, Jacó amaldiçoou seus filhos. Preste atenção, Jacó não amaldiçoa os filhos, ele amaldiçoa o furor. Quando a Bíblia fala de furor, ela está dizendo no hebraico af, literalmente uma palavrinha curta que quer dizer muita coisa. É uma ira que ferve por dentro. Repita comigo: ira que ferve por dentro. Impulso descontrolado. Reação que antecede o discernimento. Emoção que governa decisões. Você entende? Furor não é apenas raiva. Raiva é pequena. Furor é algo muito mais amplo. Não se trata apenas de raiva. É uma ira sem governo. Furor é quando a emoção assume o trono que deveria pertencer somente a Deus. E furor não tem nada a ver com zelo. Porque parece que uma explosão, um movimento, um acesso, um imediatismo tem a ver com ser guardador de algo. Não. Zelo é força direcionada por Deus. Furor é força dirigida pela carne. Então, se é direcionada por Deus, é zelo. Se é furor, é a carne que está governando. Quantos aqui lembram de Paulo? Nos ensinando que quem governa é o Espírito e não a carne. Simeão e Levi não erraram por sentir indignação. Está tudo certo. Eles erraram por agir a partir desse sentimento. Porque se agirmos a partir desse sentimento, a dor que era legítima acaba perdendo a sua autoridade. Porque se acaba cometendo uma atrocidade ainda maior. Preste atenção nisso. O furor age rápido. O zelo espera a direção do Senhor. O furor age rápido. O zelo espera a direção do Senhor. A sentença não foi destruição, foi dispersão. Porque quando você percebe as falas de Jacó, você vê que ele não está apontando os seus filhos à destruição, mas à dispersão. É como se naquele momento se manter ajuntado fosse um problema. Inclusive dali para frente,
algo que os causadores deveriam resolver por si mesmos, pois já eram adultos quando cometeram o problema. Então logo agora, se despedindo de Jacó, precisam entender ainda mais a sua responsabilidade, que um dia talvez chegaria, para que houvesse remissão tanto de si mesmo, quanto da sua casa, quanto da sua descendência. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus. A vida desses homens estavam intimamente interligadas, mas há a partir desse momento uma grande bifurcação. Essa bifurcação, ela parte de dois irmãos que literalmente se comportam geracionalmente com respostas completamente diferentes. Dois que foram condenados à dispersão pelo próprio pai, carregando em si o peso de um erro, e esse peso desse erro estava batendo na sua cabeça, no seu coração, em todo o tempo, em suas decisões. É como se estivesse esperando o momento para remir um tempo que talvez um dia voltaria, inclusive ao coração do próprio Deus. Pois a Bíblia fala muito claramente sobre honrar pai e mãe, e quando não há honra sobre pai e mãe, naturalmente se desonra a Deus. Cuidar de pai e mãe não é benefício, é responsabilidade. E ao entender isso, nós compreendemos que nesses irmãos, ainda que eles carregassem a mesma palavra, ainda que tivessem o mesmo passado, não tomaram o mesmo caminho. Aí a gente sai de Gênesis, a gente vai lá para Êxodo, capítulo 32. Êxodo capítulo 32, aí é Moisés no começo da caminhada, na saída do Egito. Quando eles chegam no pé do monte e lá estavam estabelecidos, tão logo Moisés recebe do Senhor o convite para estar com ele. Moisés sobe o monte, você conhece a história. Raios, relâmpagos e trovões, muitas coisas acontecendo, estavam todos lá embaixo. Aí já não era mais aqueles homens, mas os nomes das tribos acompanhavam cada uma daquelas pessoas. Eles eram divididos e organizados de forma tribal. Enquanto Moisés recebia do Senhor os mandamentos e as diretivas, em cima do monte, todos eles ao pé do monte, sob a direção e a coordenação de Arão. Rolou uma rave lá. Foi uma piada. A gente combinou. Mentira. Quando acontece o que você sabe que acontece, a informação chega no cume do monte. Aquele povo do nada juntou seus tesouros e construiu um bezerro de ouro. Ao construírem um bezerro de ouro, acabaram fazendo de toda a extensão da podridão humana ali no pé do monte. Não era só um bezerro. A profundidade desse texto é muito maior. Havia toda a sorte de orgias acontecendo ali. Altares a ídolos foram estabelecidos além do bezerro. Haviam ofertas, sempre haverão ofertas no altar do Senhor ou no altar do inferno. Aquelas pessoas estavam depravadas e caídas. Este é o cenário de Êxodo 32. Depois você lê, você vai compreender a dimensão da coisa. Moisés, quando desce, você sabe, ele se ira, ele quebra as tábuas que Deus lhe havia dado. Ele conversa com Arão. Arão disse: a gente só jogou ouro no fogo e surgiu um bezerro. Sempre um líder corrupto vai dar uma resposta de inocência a uma idolatria que é intencional. Quer saber onde é que está o arrependimento no coração de um homem que lidera homens? Uma mulher que lidera mulheres? Quando erra, é o primeiro a se jogar no chão. É por isso que Davi é tido como segundo o coração de Deus. Porque quando vinha de Deus a interpretação dos seus atos, e ele recebia do Senhor, ele não dizia: mas a Betseba era legalzinha, a gente estava ali conversando e aconteceu. Ele disse: eu me arrependo. Eu me arrependo. Moisés se lançava no chão e dali só se levantava enquanto entendia o desfecho. Arão não assume a responsabilidade.
O povo que estava ali embaixo estava debaixo da autoridade de Moisés. Aí é onde vem Êxodo 32, 26, que diz, Êxodo 32, 26. Moisés, no meio de toda aquela confusão, diz: quem é do Senhor, venha para cá. Estou resumindo o que você está lendo. Quando Moisés diz isso, naquele mesmo momento, sabe qual foi a tribo que respondeu? Quem aí sabe? Foi a tribo de Levi. No meio do caos, um povo saído do Egito, ainda carregavam em si o peso de um passado, aguardando a oportunidade de ser convocado pelo Senhor para se desconectar de um passado que lhes acompanhava e entrar num novo rumo, um novo contexto, uma nova forma de se relacionar com Deus. É como se Moisés, pastor Nelson, pegasse o giz e riscasse no chão e dissesse: quem é do Senhor, pula para o lado de cá. Todo mundo estava apavorado, mas eu imagino aquela cena dos levitas, que eram só da tribo de Levi. Não havia encargo, cargo, autoridade, se cutucando, dizendo: a gente não cresceu ouvindo alguma coisa sobre distância e dispersão? Que quando houvesse um convite do Senhor para algo, deveríamos ouvir. Naquele momento, se acotovelando, cochichando. Você sabe que crente cochicha, né? Acho que a gente deve passar a linha para o outro lado. Os da tribo de Levi foram os únicos que passaram para o lado de Moisés. Naquele momento, todo aquele passado, toda aquela força que foi violência e dispersão, todo aquele contexto acabou se transformando de uma ira irresponsável para um zelo santo. Repita comigo: ira irresponsável, zelo santo. Preste atenção nisso, são coisas distintas. Aquela tribo naquele momento acabou profeticamente se deparando com uma espada, a mesma espada que mata em algum momento nos seus antepassados, a mesma espada que matou por ira, acabou virando instrumento de santidade. O nome disso é remissão. É aproveitar a oportunidade e ir em direção ao Senhor e viver dessa forma, transformando o que um dia foi vergonha em uma coisa boa. Agora olha o que diz em Êxodo 32, 29. Êxodo 32, 29 diz: hoje vocês foram separados para o serviço do Senhor. Isso é muito doido, cara. Porque eles não tinham uma outra prerrogativa a não ser no seu próprio movimento, na sua maldição paterna de dispersão, acabar transformando isso em um verdadeiro chamado. Eu aprendi com o meu pastor que talvez as maiores dores da minha vida, da sua vida, se torne o nosso maior ministério. É como se fossem aqueles que carregam a dor de determinadas formas, cada um da sua forma, do seu jeito e no seu cenário. Mas mais cedo ou mais tarde o Senhor é especialista em transformar isso. Agora a gente só precisa estar com o coração aberto para estar do lado certo da coisa. Porque do lado certo da coisa, querido, se torna irresistível, e o que vem sobre nós são insígnias de autoridade para dizer: assim diz o Senhor 2026, os meus pés são formosos, o Evangelho será anunciado, minha casa será preservada, minhas finanças serão abençoadas, os meus negócios estarão na presença de Deus, e nenhum mal se levantará contra mim. No lado certo da coisa, quem governa é o Senhor. Mas há quem pulou para o lado certo. A igreja do Senhor tem sido perseguida
por falas e mais falas, misturadas a falácias de assim diz o Senhor. Eu acredito em um único Deus, Criador dos céus e da terra, e proferimos essa palavra de cima desse patamar, para que nenhuma outra voz tenha autoridade em nosso meio. Quem governa a igreja do Senhor é o próprio Senhor, aleluia. Simeão, naquele momento do convite, não se levanta, não se reposiciona, não ressignifica a sua história. O que acontece a partir daquele momento? No deserto, Simeão foi diminuindo, aquela tribo foi diminuindo, é isso que conta a Escritura. Foram diminuindo drasticamente em número. Na terra prometida, depois de adentrar na terra prometida, eles não tiveram território para si, passaram a viver na dependência de Judá. Simeão não é rejeitado em nenhum momento, ele só foi diluído. E Deus sempre lhe deu oportunidade para que se ajuntasse e remisse o seu passado. Talvez você ache que o Senhor em alguma forma rejeitou a sua história, a sua família, a sua casa, os seus antepassados. Talvez você não tenha um berço de ouro para se orgulhar. Talvez você não tenha nem herança para receber de lado nenhum e fica pensando aonde foi que a coisa deu errada. A questão é que sempre haverá uma decisão, porque a bênção se revela em quem responde a Deus com uma vida de atos práticos. Talvez esse ano de 2025 não tenha sido um ano completo na sua fé, tenha sido um ano todo remendado como uma colcha de retalhos, e você não tenha conseguido ter constância, entendido das liberações de Deus, perdeu muito do Senhor. Mas estar aqui hoje diz o quanto que você pode ressignificar isso e levar a sua família a um outro patamar. Aleluia! Eu sei que você não veio aqui por acaso. Eu sei que você veio aqui debaixo de uma palavra do Senhor. Moisés abençoa em Deuteronômio 33. É específico. Quem lidera, quem frutifica, quem se move, quem guarda e quem ensina. Essas bênçãos são liberadas especificamente sobre isso. E sobre Levi a Bíblia declara: eles ensinarão teus estatutos a Jacó e tua lei a Israel. Deuteronômio 33:10. Quem vive passa completamente por um sentimento de perda, por um sentimento ruim, acaba se transformando em alguém que ensina pela autoridade, não só porque lê um texto na internet, mas porque vive uma vida completa com Deus. Levi, preste atenção, Levi não recebe terra, recebe função sincronizada com a missão. A diferença de Levi e Simeão, ambos não receberam terra. Simeão fica sob a guarda de Judá na terra prometida, mas Levi tem porção entre todas as tribos. Você entende a autoridade? Muito se fala sobre Levi, mas pouco se sabe sobre esse caminho de ascensão e escolha. Porque quando Deus redime alguém, Ele não apenas restaura, Ele reposiciona. Simeão não aparece porque não há função discernível. Moisés não se dirige a ele porque não há uma função. Talvez fosse gente boa, mas a maior característica à sua volta seja destruição. A vida daqueles que caminham diante do Senhor é compreendido por um texto que não acusa, mas também ao mesmo tempo um texto que se revela pela porção do Espírito Santo. Eu tenho 5 minutos. Aí existe um contexto chamado autoanulação. Repita comigo: autoanulação. Isso tem a ver com você, tem a ver comigo. Autoanulação é um perigo espiritual. É como se fosse uma plaquinha de perigo, é como se fosse uma plaquinha de alerta. Aqui está a palavra para nós nessa autoanulação. Ela não é um pecado escandaloso, é desistir sem responder, é viver na promessa, mas sem posição, é andar com o povo, mas sem vocação assumida.
Por que eu insisto numa palavra no sacerdócio de todos os santos? Porque é bíblica. Você não é um espectador de auditório. Você é filho, você é filha de Deus. No meio desse contexto, a vocação se assume, enquanto muitos se calam espiritualmente porque erraram. Outros têm decidido se levantar em meio aos erros, entendendo que os erros não são o fim. O fim é se esconder atrás deles. Levi nos prova algo poderoso. O passado não determina o fim quando há arrependimento e zelo. Deus não fechou o coração para Simeão. Simeão não abriu o coração para Deus. É diferente. Agora olha o que o Espírito faz comigo e com você. Ele diz: venha, chega mais para perto, chega mais junto, vai entendendo o que está acontecendo, porque nesse caminho da redenção há uma contínua disponibilidade do Espírito Santo. A bênção continua reservada. Esse não é um culto sobre ontem, é sobre reposicionamento hoje. Se houve erro, a redenção. Se houve silêncio, que haja voz. Se houve dispersão, que exista um chamado impregnado dentro de cada um de nós. Que este não seja um novo ano de nomes apagados, mas de destinos redimidos, assim como foi com Levi. Você está recebendo essa palavra, irmão? Levanta a mão aí, dá um glória a Deus. Deus não abençoa perfeitos, Ele abençoa os que respondem. Ele abençoa os que estão atentos. Moisés libera essas bênçãos no fim de um ciclo e à beira de outro. Isso não é coincidência, porque Deus, em estágios exatamente como esse, faz isso quando estamos entre o que termina e o que começa. Que responsabilidade. Talvez disseram para você que era 7 ondas, 7 uvas. Assistiu o especial da Globo, pulando num pezinho. Quem nunca? A questão é responsabilidade. Na responsabilidade com o Espírito, nós mergulhamos em Cristo, que a todo momento está dizendo: venha, chega mais para perto, não fica longe. Jesus não diz: venham os que acertaram, Ele diz: venham os cansados. O erro não exclui o convite. Se Moisés abençoa quem se posiciona, Jesus convida até quem está exausto de si mesmo. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Ele nos livra do peso do passado, não nos dispensando. Ele diz em João 6,37: quem vem a mim eu jamais rejeitarei. Compreenda, Jesus não diz: vou analisar, vou ver, vou pensar. Ele observa corações disponíveis. Moisés revela que a bênção repousa sobre quem se posiciona. Jesus garante que o caminho para o posicionamento continua aberto. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Isso nos tira da letargia, nos tira da culpa. Se houve um erro, há um momento para o acerto. Se houve distância e dispersão, há um momento para a unidade. Se houve um caminho corrupto, agora ninguém segura, porque a graça chegou. Jesus está aqui nessa noite, amém? Entender isso é compreender que 2026 é o ano em que o Senhor vai te libertar, em que Ele vai te levantar. Levante suas mãos, eu preciso orar por você em 2 minutos. Você sabe que eu estou falando com você. Tem pessoas aqui nessa noite com chamados incríveis. Tem gente aqui, irmão, melhor do que eu. Entenda a autoridade do Espírito Santo na sua vida de uma vez por todas.
Comece a orar, diga: Jesus, eu quero pular para o lado certo. Não me deixa distante. Não me deixa distante. Eu quero pular para o lado certo. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos em Ti. E faz-nos perceber o quanto que o Senhor é bom em todo tempo. Faz-nos perceber o Teu amor e a Tua guarda permanentemente, deixando o passado para trás e avançando para o que realmente importa, em nome de Jesus.